Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Esperar só a Fernanda entrar. Bom dia. Como é que vocês estão aí? Aqui em São Paulo tá bem frio. Bem friozinho. Ai, bom dia. Bom dia. Oi, oi. Olha eu aqui de novo. Nossa, em Portugal bem quente. Quem dera, é verdade. Oi, Fer. Bom, aqui em São Paulo tá bonito também, mas tá frio. Fernanda já tá entrando. Bom Bom dia. dia. Obrigada, casinha. Imagina. Salvar essa. Eu A acordo gente assim fala, bem pronta, entendeu, Fernanda? É assim. Você ligou? acordo pronta. Liguei pra Carol. Carol, você tá dormindo 6 horas da manhã? Não, né? Tô aqui, cuidando das plantas. Que a gente possa colocar nosso coração na presença de Deus nessa manhã. Que a gente possa receber tudo que Ele tem para nós. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos ouvir mais de Ti. Nós queremos sentir o Seu coração. Vem nos tocar, Deus, nessa manhã. Toca a nossa mente, vem despertando a nossa mente. Tira todo o cansaço, Senhor. O Senhor diz que o seu fardo é leve e suave. Então nós te pedimos, Senhor, tire o teu fardo. Dá-nos, Senhor, aquilo que é leve, aquilo que é suave, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos sim, Senhor, assumir a nossa missão. Mas tira, Senhor, todos esses pesos que nós temos carregado, Senhor, pesos de preocupação, pesos de dores, Senhor, dores físicas, dores emocionais. Senhor, toma conta dos nossos trabalhos, toma conta das nossas famílias. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada casa, entre em cada casa. Cuida, Senhor, de cada pessoa da nossa casa. Senhor, que o Senhor visite agora o coração de cada uma delas, que elas possam sentir o seu queimar, o seu agir. Que a tua presença inunde as nossas famílias. Nós te pedimos, Senhor, que a tua presença alcance mais longe. Nós te pedimos que o Senhor vá em cada canto das cidades, em cada canto do Brasil. Nos cantos que as pessoas estão desanimadas, que desistiram de ti. Nós te pedimos que o Senhor vá naqueles lares, Senhor, que estão quebrados, que estão destruídos. Vem reconstruir, Senhor, que faz nova todas as coisas. Vem reconstruir. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha agora tocar a mente e o coração daquelas pessoas que estão entregues aos vícios. Senhor, quaisquer que eles sejam.
que estão presas a vícios. Nós te pedimos que se você pode tocá-las. Senhor, só você pode matar a fome, só você pode preencher o vazio. Então nós te pedimos nessa manhã, toca cada uma delas. Senhor, nós estamos aqui e pedimos a sua presença tocando a nossa vida, o nosso falar, o nosso escutar, o nosso pensar. Usa-nos, Deus, usa-nos, Senhor. Senhor, que nada nos impeça de ouvir o que o Senhor tem para nós, que nada nos distraia, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos estar contigo. Não permita que nada nos distraia, Senhor, da Tua presença. Senhor, toma minha mente, meus lábios, fala exatamente aquilo que o Senhor deseja. Cuida, Senhor, de cada pessoa que está do outro lado da tela. O Senhor não tem limite de distância, vá pessoalmente segurar na mão de cada filho, de cada filha que está do outro lado, de cada filho, de cada filha. Que hoje eles possam sentir o teu carinho de pai. Nós te pedimos, Senhor, que nós nunca mais estejamos sozinhos, nunca mais nos sintamos órfãos. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem cuidado, por tudo que o Senhor tem transformado. Obrigada por cada milagre. Senhor, obrigada por aquela moça que foi baleada, Senhor, e você a salvou. E os médicos disseram que foi um milagre que passou milímetros, né? Milímetros da coluna dela e ela está salva, Senhor. Obrigada por isso. Obrigada porque o Senhor tem respondido a cada oração. Obrigada porque nós vivemos um tempo que nós podemos te chamar de Pai. E o Senhor tem superabundado na graça, no amor, no cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus e permite que nós te acessemos tão de perto. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu amparo. Obrigada por mais esse dia que o Senhor nos dá para vivermos em parceria com você. Toca os nossos projetos, Senhor. Coloca aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver os teus planos de amor, Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Faz isso, Deus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã você alcance pessoas improváveis. Você responda a pessoas que estão necessitadas da sua resposta, Senhor. Que elas sintam o seu agir, o seu falar. Nós te pedimos isso, Senhor. Pessoas que talvez digam, não, comigo ele não fala, comigo ele não responde. Que hoje elas possam ter um agir sobrenatural das tuas mãos, da tua resposta, daquilo tudo que o Senhor tem. Nós te pedimos por isso, Senhor. Eu peço, e agora que a gente possa enviar esses nossos aviõezinhos de amor. Enquanto a Carol canta essa canção, né? Que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa enviar para mais um. Às vezes a gente acha que fazer a nossa parte é fazer coisas tão grandes, mas nós temos falado que fazer a nossa parte é estar disponível, é a gente se colocar em posição, a gente se colocar de pé, né? Hoje de manhã, a Ju tinha me falado já na semana que ela não ia poder cantar na sexta-feira, né? Mas eu me confundi, né? De que eu era para eu mudar as pessoas, né? E aí hoje de manhã eu acordei e vi uma mensagem dela, né? Falando se eu tinha conseguido trocar. E eu falei, caramba, não falei com ninguém. E aí eu mandei mensagem pra Carol, ela não me respondeu. Eu falei, vou ter que acordar ela, né? Já que ela não tá acordada, que eu mandei assim, gentilmente, está acordada. E aí, como ela não respondeu, eu falei, bom, então ela não está, vou ter que acordá-la, né? Eu tava E aí, acordada, só não vi o celular.
E aí ela falou, não, eu tô acordada aqui, né? Ela falou, o que que você precisa? E aí eu falei, ah, Carol, você podia cantar, né? E aí ela falou, tá bom, tô levantando. E que importante que é a gente poder ter uma ligação, né? Outro dia eu tava falando com a Ieda, né? E falando de uma dúvida do que eu devia fazer, e ela fez a seguinte oração: Senhora, a Fernanda queria poder te ligar agora. A Fernanda queria poder te ligar agora para que você falasse para ela, né? O que que ela tem que fazer para trocar uma ideia com você. Então você responde para ela, né? Que a gente possa ter essa ousadia, né? Porque se a Carol, que é a humana, né? É claro que ela tá cheia da presença de Deus, ela pode falar, eu tô aqui, tá bom? Né? Tô me trocando, tô indo lá. Porque a gente não pode ligar para Deus. Quantos de nós achamos que a gente precisa resolver as coisas sozinhos? Quantos de nós, talvez, a gente acha que a gente precisa se desesperar, entrar em ansiedade, porque a gente esquece que a gente tem o telefone direto do gabinete de Deus. Já pensou, né? Que a gente tem o telefone direto do gabinete de Deus. Eu lembro quando eu tinha o telefone de algumas pessoas, né? Muito importantes, globais. Eu falava, nossa, mas eu não posso perder esse celular de jeito nenhum, né? Tenho o telefone direto, né? Da Mariana Ferrão, do Léo Jaime, da Adélia Prado. Tá muito importante esse meu telefone, né? Agora imagina você poder ter o telefone direto do gabinete de Deus. Imagina se alguém te passar esse número, né? O próprio Jesus passou, o próprio Jesus falou. Quando você quiser falar com Deus, fecha a porta do teu quarto, né? E coloca o teu coração em oração. Então, se a gente tem o telefone direto do gabinete de Deus, porque ainda a gente não liga? Porque eu posso ficar lá mentalizando, Carol, acorde, Carol, acorde, Carol, acorde, não vai acontecer nada, né? Ela não vai acordar. Mas eu posso ligar para ela, se eu posso falar para ela o que eu preciso, né? Então, tudo muda. Quantos de nós, talvez a gente está esperando, né? Esperando que Deus faça, e talvez você nem ligou no gabinete dele, esperando que as coisas aconteçam. E a gente não ligou no gabinete de Deus. E quantas vezes talvez Deus também tenha ligado para nós, através de outras pessoas, através de convites, e que talvez a gente está lá deixando tocar. E talvez a gente está ali, né, esperando, achando que ainda não é a nossa vez, que ainda não é para nós. E Deus, Ele tem nos chamado todas as manhãs, e o nosso papel nesse momento, quando eu peço para que a gente possa mandar mais aviõezinhos, é porque realmente eu acho que Deus, Ele também, esse é um momento, né? Esse é um momento no tempo de Deus que Ele tem nos chamado, que Ele tem nos chamado, né? Que Ele tem falado, ei filho, vem, ei filha, vem. Ele tem dado umas diretas, não é nem indireta, é umas diretas. E quantas pessoas no próprio grupo, nesse próprio grupo, Mulheres de Fé, têm falado que de repente recebeu um aviãozinho, de repente recebeu uma mensagem, de repente algo foi convidado e as coisas começaram a ser transformadas. Quantos aviãozinhos foram respostas de oração? Ou não, como aquele moço que disse, eu não falava com Deus desde 2016 e de repente eu recebi um aviãozinho improvável da minha professora da graduação, né? De quando eu estava na graduação. E aí ele recebe e vai ver o que é esse aviãozinho. E é Deus ligando para ele. Que a gente possa ser esse telefone que toca, né? Essa mensagem que chega. Que nós possamos ser esses mensageiros da própria graça de Deus. Que a gente possa estar disponível e fazer a nossa parte
de dizer, ei, ele te espera. Ele te espera, né? Ele tem um encontro marcado com você. Ele tem chamado a cada um. Ele tem chamado a cada um, levanta cedo, né? Levanta cedo. Se coloca disponível desde amanhã. Desde amanhã. E existem, né? Começa a se preparar, porque existe um plano de amor para cada um de vocês. Existe um plano de amor. Eu preciso poder contar com cada um de vocês. Que a gente possa se preparar, estar atento, porque o telefone de Deus tem tocado logo cedo para cada um de nós. Para cada um de nós. Que a nossa fome, que aquilo que a gente precisa, que a gente possa descansar nos braços dele, porque ele tem exatamente a medida, né, daquilo que o nosso coração tem ansiado há tanto tempo. Há tanto tempo. Tem gente escrevendo aqui, minha parceria com Deus está tão 10 que ele que faz a minha agenda. Ele fala até com os clientes. Deus está até falando com os clientes. Então, gente, a parceria com Deus é a coisa melhor que tem, né? E não é a coisa melhor que tem. Eu já contei isso para vocês, quando eu comecei a viver a dependência em Deus, né? No começo me deu muito frio na barriga, porque essa oração fecha todas as portas, só deixa aberta a certa, ela fecha as portas, né? E depois você começa a fechar a porta, você começa a pensar, e Deus, essa também não precisava você fechar assim, né? Tão rápido. Podia ser mais leve, né? Mais devagarzinho, podia deixar uma fresta, né? As portas começam a fechar e no começo dá um super frio na barriga, porque as portas fecham. Mas depois, num segundo momento, quando a gente vai mais profundo no mar, né? Quando a gente vai vivendo esse soltar a corda, esse depender de Deus, as coisas começam a fluir de um jeito incrível, porque para a gente depender de Deus, a gente precisa se entregar tanto que a gente vai voltando à nossa versão original, a gente vai ficando conectada com o nosso propósito, a gente vai se conectando e as coisas começam a fluir de um jeito sobrenatural, porque parceria com Deus não é fazer aquilo que você pode fazer, lembra disso? Parceria com Ele não vai fazer o que você pode fazer, porque isso não é parceria. Deus, ele nunca faria o que você pode fazer, porque isso é tomar o lugar que é teu. Pais que fazem o que o filho pode fazer não estão capacitando os filhos, ao contrário. Estão incapacitando. Deus jamais faria isso. Ele não vai fazer o que você pode fazer. Ele vai fazer o que você não pode fazer. Tá? Moisés, vai lá, chama o povo. Tá? Começa a andar e eu abro o mar. José, vai lá. Né? Vai lá. Abençoa no seu trabalho, seja na cadeia, seja como escravo. E eu faço as coisas chegarem. Então, ele diz, nós fazemos a nossa parte. Todos os momentos. Faça a sua parte. Ele faz a parte dele. Joga a rede, botar os peixes já é com ele. Né? Superabundar em peixe é com ele. Mas jogar a rede é com você. Não dá pra gente pegar onda na areia. Então, a parceria com Deus é justamente a gente começar a viver o sobrenatural. A gente começa a viver um sobrenatural. E eu já contei isso para vocês, que nesse momento em que as coisas começaram a fluir, eu falava assim, nossa, depender de Deus é a coisa mais incrível que tem. Tudo que eu queria acontece. Né? E aí, eu levei um pedala do Espírito Santo. Né? Eu estava assistindo aquele filme, A Cabana. E eu chorei aquele filme inteiro. E a hora que acabou, eu fui direto para o meu quarto de guerra. Né? E o Espírito Santo me disse assim, Fernanda, quando você depende de Deus, não quer dizer que Deus faz tudo o que você quer. Não é isso. É que você está em sintonia de um tanto com o propósito dele, que o que ele quer está alinhado com o teu coração.
Então, você está indo no fluxo do rio de Deus, tá? Porque você está dentro do rio. Uma filha, não é o rio que está correndo para você, né? E eu falei, entendi, né? Mas por que que ele quis me contar isso? Para que eu entendesse que o meu coração precisava estar alinhado com o dele. Que quando o meu coração tivesse alinhado com o dele, porque na palavra está dizendo, sonhos de Deus não podem ser frustrados, não os meus. Sonhos de Deus. Mas se eu tenho sonhos de Deus, se eu sonho junto com ele, olha que dica boa, né? Olha que dica boa. Se você começa a sonhar os sonhos de Deus, seus sonhos não podem ser frustrados. Então, que a gente possa alinhar o nosso coração nessa manhã com o coração dele. Que a gente possa entrar no rio do propósito de Deus. Que a gente vai poder, toda a correnteza, desaguar exatamente onde Deus quer. Isso não significa que a gente não vai fazer esforço. A palavra disse que era leve, não que era fácil. Que era leve, não que era fácil. Essa é uma vivência, esse é um aprendizado importante nosso. Não é fácil. Né? Talvez é muito mais fácil você falar, vou ficar mais 5 minutos na cama, no soneca. É muito mais fácil você colocar, né? Para que fique mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho no soneca. É mais difícil levantar, mas é mais leve depois. Enquanto você fica lá brigando, né? Enquanto você fica brigando com o teu sono, enquanto você fica brigando, levanta, não levanta, é muito, é muito mais pesado. Você se sente pesado. Quantas coisas Deus tem pedido para nós, né? E que talvez sejam difíceis, sim. Mas depois que a gente faz, é muito mais leve. Um perdão, um agir, um se colocar à disposição de Deus, um começar a realizar algo. Quando a gente fica com pendência, é muito mais pesado. Então, como a gente pode saber, né? Uma vez uma pessoa me disse, como eu sei se isso que eu tô fazendo não é fake, não era para não fazer, ou eu tô voltando à minha versão original, né? E eu disse, imagina que tem um tronco, né? A água está tentando passar e tem um tronco na frente, né? Então ela vai precisar fazer força para passar por aquele tronco. Ela vai precisar fazer muita força ali naquele momento. Mas depois que ela passa por aquela circunstância, flui de novo. Quando a gente está indo, quando a gente precisa romper alguma barreira que está impedindo a gente de ser a gente, de voltar às nossas vivências originais, é exatamente isso que acontece. A gente vai precisar fazer força para tirar aquela barreira, mas depois flui. Te dá paz. A gente falou sobre a paz, né? E os ladrões da paz. Você volta a ter paz. A paz é um sinal que você está no lugar certo. Não o conforto. Não o comodismo. Não o não pensar. Não o anestesiamento. A paz. A sensação de inteireza, né? Agora, se você está indo sempre contra o fluxo, você vai ficar sempre cansado, num peso gigantesco. Então, como a gente pode voltar a essa versão original? A gente se colocar nessa disposição de receber aquilo que Deus tem para nós, de estar no mesmo caminho dele, alinhado de coração para coração. Às vezes eu falo isso para Deus, Deus, um de nós está com problema, né? Ou meu coração, ou você põe no meu coração o que você quer, ou você põe no seu coração o que eu quero. Não dá para nós dois ficar desalinhados de coração que dá ruim, né? E aí, claro que sempre ele bota no meu coração o que ele quer, né? Mas quantas vezes a palavra também mostra que é possível Deus colocar no coração dele desejos nossos. Então, que a gente possa pedir esse alinhamento de coração para coração e ligar no gabinete de Deus. Enquanto a Carol canta essa canção, que você pode enviar
esse torpedo, essa mensagem, esse aviãozinho para pessoas que talvez possam ser surpreendidas nesse dia. Não pela Fernanda ou pela Carol, nem por você, mas através de nós, com Deus, que é a resposta que cada um tem procurado, talvez mesmo sem saber. E Fer, a Vamos gente lá. falou várias músicas e você falando agora me veio uma outra totalmente diferente. Vai que vai. Ontem a gente fez essa música ontem, meu pai veio de surpresa porque era uma adoração sobre o Dia dos Pais e a gente cantou essa música. Ela me tocou muito. E agora você falando sobre ter essa ligação direta com Deus, essa música chama Chamando Deus de Pai. Ela é assim: Pai, eu sei que o teu silêncio só me basta. O teu calar diz mais do que palavras. Mas sabes no momento que eu preciso ouvir tua voz, Pai. Eu sei que errei e quero te pedir perdão. Talvez o seu silêncio seja correção. Talvez eu não esteja tão maduro assim pra te ouvir falar. Pai, desesperado eu clamo tua compaixão. Não posso suportar a dor da solidão. Sussurra ao menos algo ao meu coração. E então me diz qual é o meu caminho, minha direção. Minha alma está gritando, pronta pra te ouvir. Renunciei minha vida e hoje estou aqui. Fala ao meu coração as coisas do teu coração. Se tua palavra me fizer chorar, saiba é por amor. Quebra o silêncio então, toca-me com tuas mãos, fala com tua voz de Pai, dá-me a tua paz. Filho, eu sempre estou falando pra quem quer ouvir. E mesmo se não falo, sempre estou aqui. Até quando descanso, olho por ti, filho meu. Filho, se a vida te machuca, sofro por ti. Carrego-te nos braços, pode crer. Confia o teu futuro em minhas mãos, filho meu. Sim, esqueça o teu passado, já te perdoei. Por tantas vezes tua vida eu restaurei. Sou eu quem te renova e te faz feliz. Feliz. Não, não fique assim gritando
pois já estou aqui. Faça silêncio em torno do seu coração. O meu falar é baixo, podes não me ouvir. Dá-me teu coração, as dores do teu coração. Se minha palavra te fizer chorar, saiba é por amor. Dá-me teu coração, as dores do teu coração. Falo com minha voz de pai, dou-te a minha paz. Pai, eu sei que o teu silêncio só me basta. Eu vi que as pessoas pediram a música Chamando Deus de Pai. É isso. E a Carol, e a outra Carol, nossa, a Carol escreveu que também vai estar na playlist. Ela vai colocar na playlist do Mulheres de Fé do Spotify, né? Que vocês podem acessar nos destaques do Instagram, né? Obrigada, Carol. Obrigada a Deus, né? Que canção incrível, né? Que eu fiquei pensando o que hoje de manhã, né? O que seria hoje, né? Para que Deus tinha para nos falar. E enquanto a Carol cantava, eu fiquei pensando, acho que ó, Deus, ele escolheu exatamente, né, para falar o nosso coração, para que a gente possa saber que nós temos um Pai. Quantos de nós, né? Quantos de nós? E ele fala exatamente, talvez, dessas conversas que a gente tem com Deus, né? E o quanto que às vezes o silêncio de Deus, para nós, ele é interpretado como uma ausência. Para nós é interpretado como um abandono. Não tem aquela história, né, de quando o homem ele morre e começa a assistir, né, junto com Deus, a vida dele, e ele tá vendo os passos dele, os passos de Deus na areia, né? E de repente nos momentos mais difíceis ele não enxerga mais os passos. E ele fala, pô, Deus, nos momentos mais difíceis você me deixou. Ele falou, não, aqueles passos eram meus, eu estava te carregando no colo. A gente conhece essa história, mas quanto a gente se esquece na nossa vida. Quantas vezes a gente está passando por algumas vivências, por algumas pedras, como aquela menina que pôde, aquela mulher de fé que gravou falando, né, de que quando ela passava pelas pedras, ela perdia os passos do marido. Mas quando ela começou a olhar um pouco mais, ela viu que ali estavam os passos. E é como se quando Deus fizesse silêncio, alguns silêncios dentro de nós, a gente achasse que ele não está mais lá. Assim como aquele profeta, que ele tinha feito o fogo do céu descer. De repente, ele acha que Deus, Deus não quer mais isso, não quer mais. Ele esquece, né, que Deus é Pai. Deus é Pai. E essa vivência, né, de um Deus de Pai, que é tão importante, que vem nos tocar nessa manhã de, ei, você acha que eu te esqueci? Você acha que eu sou pai de algum só? Você acha que eu não estou perto de você? Eu não sei qual é a vivência que você teve com o seu pai da terra. Pode ser que você tenha dificuldade de enxergar Deus de pai, porque você teve uma vivência difícil, ou porque você não teve um pai. Eu não sei. Mas o que Deus quer dizer hoje, Ele quer te contar um pouco do caráter dele de pai. De como é Ele ser o meu pai e o seu pai. Então, essa realidade nova de chamar Deus de pai vem exatamente com Jesus.
A gente tem uma realidade nova quando Jesus ele chega, e isso e talvez seja o maior presente de Jesus, maior presente do que curar os enfermos. Ontem eu estava lendo uma palavra que fala que Jesus andava e ele curou a todas as pessoas, né? A gente diz que se fosse se colocar todos os milagres de Jesus, não teria livros que coubessem, né? A gente tem alguns ícones ali que é para que a gente possa entender o princípio e o que Deus queria nos ensinar ali, o caráter de Deus. Mas imagina ali, estava falando que Jesus, então, quando ele sai, ele foi andar depois que ele estava sendo perseguido, as pessoas começaram a arquitetar como fazer para matar Jesus, e ele sai, diz que ele sai, por onde ele anda, ele começa a curar a todos, né? Tá escrito assim na palavra, curar a todos. E a gente fica tão maravilhado, nossa, multiplicação de pães e peixes e curas. E quando a gente escuta, né, que a gente recebeu a mensagem da moça que ela conseguiu ser salva, né, depois de um tiroteio, aquela que foi curada de câncer, e a gente vibra, né? Eu lembro até hoje a primeira cura, né, da Denise, mulher de fé, com a primeira, quando ela saiu do hospital e a gente estava todo mundo intercedendo por ela. E quantas vezes a gente não celebra o maior presente de Jesus, que é poder chamar Deus de Pai. Que é poder voltar a nossa ligação a exatamente a nossa herança. É uma religação. Esse maior presente e herança é a gente poder acessar aquilo que é nosso. E ele vem, então, trazer essa religação. E isso é tão incrível, que a primeira coisa que Jesus faz quando ele volta, né, depois de estar ressuscitado, é dizer: é o meu pai e seu pai, meu pai e seu pai. Eu imagino a alegria que ele dizia isso. Né? Para que as pessoas pudessem entender, quando elas falam como é que a gente fala com Deus, como é que a gente faz uma oração, ensina pra gente, Jesus. E aí Jesus começa assim: Pai, Pai. Eu imagino o susto das pessoas. E ele diz: Pai nosso. Ei, ei, paizinho. Ei, paizão. Imagina as pessoas, mas eu também vou chamar ele de pai? Eu também posso chamar ele de pai? Não é? Ó Senhor Altíssimo, né? Vossa Majestade. É pai? Né? Imagina o som de você poder chamar um Deus de pai. Se Pedro já ficava feliz de chamar Jesus de mestrinho, imagina poder chamar Deus de pai. Nossa, eu imagino a cara de Pedro nessa hora. Ele já até ficou empoderado, né? Meu pai, meu também, meu também. É seu também. Você sabia que é seu também, é meu. Pô, Deus é meu pai. Eu estava conversando com uma amiga essa semana e eu disse para ela, né, de um dia que eu fui dar uma palestra e eu entrei e antes de fazer a palestra eu disse assim para Deus: Deus, que essa palestra seja só para sua glória, não seja eu, seja só para sua glória. E nessa hora que eu falei isso, me veio um frio na barriga e eu pensei: caramba, se Deus quiser que seja uma porcaria para eu ver que eu não faço nada, que é Ele que faz, né? Que é Ele que faz. E aí, na mesma hora, ainda bem que o Espírito Santo, ele anda muito, muito perto de mim, assim, né? E ele deu um pedalaço em mim. E falou assim: você esqueceu que ele é seu pai. Você esqueceu que ele é seu pai. Toda vez que acontece uma coisa incrível, né? Essa semana eu dei uma palestra e foi uma palestra muito legal, teve uma repercussão muito legal. E a hora que acabou, eu liguei pro meu pai, para contar pro meu pai, né? E ele vibrava, né? Minha mãe estava dando aula e depois ela me ligou, ela falou: seu pai está aqui na maior empolgação do mundo, contando sobre a repercussão da palestra, me conta, né? E quando eu estava lá, perdida na Austrália, imagina o que meu pai ia fazer. Eu liguei pro meu pai. Oi, o que meu pai ia fazer? Eu lá na Austrália: ô pai, me perdi, não sei voltar para casa. Né? Eu liguei pro meu pai. Imagina
Você poder ter um pai que vibra com cada conquista sua. Um pai que tá ali para te amparar. Porque o meu pai daqui não podia fazer nada comigo perdida lá na Austrália, né? Mas Deus sim. Então, quantas coisas a gente... Talvez você tá lá assim, mas eu não sei o que eu vou falar no gabinete de Deus, né? Se você ligasse pro presidente hoje, para um ídolo hoje, talvez você gaguejasse. O que eu vou falar para ele? Mas e se fosse pro seu pai? Né? Imagina que você vai ligar e do outro lado ele vai falar: Ô filhão, como é que você tá? Ei, menina, que saudade, né? Eu não sei como teu pai te chamava, né? Mas eu sei que o pai, que é esse que Jesus chega, né? E quando eu perguntei para Deus como seria, né, a nossa conversa de hoje, me veio meu pai e seu pai. Meu pai e seu pai. Então, como a gente pode ter esse despertar de poder receber esse pai, de poder entender que tem um pai que é por nós. O teu pai que criou todas as coisas antes de você existir, porque queria que você pudesse receber cada presente, cada pedacinho. O teu pai que antes de você acordar, ele já colocou um sol ali, para mim e para você. O teu pai, que ele começou, tem gente falando que o pai ia falar, ô filha, então Deus vai te chamar assim, ô filha, né? Vem aqui mais perto. E que talvez, né, ele vai colocar, e quando nós nascemos, né, ele soprou em cada um de nós a própria vida dele, a própria vida de Deus. E todas as vezes que a gente se afasta, né? Porque essa canção ela diz, olha, o meu silêncio não quer dizer que eu não estou perto. Eu jamais me afasto. Eu jamais me afasto. Talvez nós aqui não percebamos a presença dele. Nós aqui não queremos escutar o que ele tem para dizer, porque ele fala, eu sempre falo para quem me escuta. Eu sempre falo para quem me escuta. Porque se a gente for pensar, e às vezes a gente talvez tenha essa visão de um pai, talvez pelos pais imperfeitos da terra, de que o pai ele vai falar gritando, ele vai bater na mesa, né? Mas se a gente puder lembrar, Deus não estava no trovão, Deus não estava na ventania, Deus estava na brisa leve, na brisa leve. E quando o André Fernandes ele fala uma coisa importante assim, Deus ele escolheu, ele preferiu sentir a dor de perder um filho do que fazer com que nós sentíssemos a dor de sermos órfãos de pai. Deus preferiu sentir a dor de perder um filho do que fazer com que nós sentíssemos a dor de sermos órfãos de pai. Então ele dá o próprio filho, o mais importante dele, para nos resgatar. Eu imagino a dor do coração de Deus, a gente falou sobre isso na sexta-feira, antes da Páscoa, a sexta-feira santa, a vivência, o olhar da crucificação através do olhar do Pai, daquele Pai que olha, que se dá, que escolhe doar Ele primeiro, fazer Ele primeiro. Quantas coisas do caráter de Deus Ele traz para dizer para mim e para você, para de carregar sozinho o peso. Eu sou seu pai. Divide comigo. Eu sou seu pai. Vai para o mundo. Né? E eu fico pensando que também esse pai, né? Esse pai, ele quer nos lembrar hoje, né? Também eu fiquei... Ontem a Carol, a gente conversou um pouquinho sobre José. E ela falou, Fer, vê se você pensa alguma coisa sobre José. Estava de ajuda no meu roteiro. E aí eu fiquei pensando o quanto que José, Deus também escolheu um pai para Jesus que tivesse a ver com o caráter dele, né?
E que a gente pode aprender do caráter de Deus, de pai, da paternidade, né? Ali também José, o pai de Jesus. Muitas vezes a gente acha, né, que José era um coadjuvante, porque José não tem uma palavra dele ali no Evangelho, não tem uma palavra dele na Bíblia. José não falou como era esse homem, né? E eu fico pensando o quanto que José, ele tinha tantas coisas desse caráter de pai que era incrível. José, primeira coisa é que José era da linhagem de Davi. José não entrou por acaso. Ah, ele era lá o namorado da Maria. E aí vamos usar ele, né? Porque já que ele namora Maria, vamos botar ele lá. A gente deixa ele sem falar de coadjuvante, né? A gente deixa ele sem falar e dá tudo certo. Claro que os planos de Deus são planos, gente. E são planos perfeitos. Você acha que ele ia botar um coadjuvante? Não existe coadjuvante no plano de Deus. Só existe coadjuvante quando você resolve sair do plano de Deus. Simples assim. Se você sai do roteiro, você é um coadjuvante. Tá? Então, no roteiro de Deus, lógico que não era assim. Ao contrário, ele queria alguém que pudesse nos mostrar formas do caráter de pai. Né? E a primeira coisa, e José era da linhagem de Davi, a gente já sabia, já estava lá dizendo que Jesus era da linhagem de Davi. E José era esse, escolhido da linhagem de Davi, que já foi todos esses heróis da fé que já foram moldados por Deus desde lá do princípio. E José era esse que já vinha ali sendo treinado também nesse lugar. José foi escolhido a dedo. E como que eu sei que José tinha algumas coisas tão incríveis do caráter de Deus? Porque quando eu vejo a humanidade de José, mas a condição amorosa dele, né? Porque ser pai não é mole não, né? Eu nunca vou ser pai para saber, mas eu tenho um pai. Eu ouvi uma vez uma moça dizendo que ela perdeu a mãe e quando ela teve um filho, ela pensava assim, nossa, agora que eu sinto mais falta da minha mãe, porque se ela tivesse aqui, ela ia me dizer como fazer, se ela tivesse aqui, ela ia me ensinar a ser mãe. E quando ela estava lá um dia, né, dando beterraba para o filho dela, e o filho dela ficou todo lambuzado, vermelho, assim, de beterraba, ela foi lá e tirou uma foto. E a hora que ela olhou na foto, ela levou um susto, porque ela tinha uma foto igual àquele filho. Lambuzada, vermelha de beterraba. E ela falou, eu aprendi a ser mãe com a minha mãe quando eu fui filha. Eu aprendi. Estava lá dentro de mim. Então, quando aquele pai, né? José, imagina que José era um homem de respeito, um homem que respeitava, um homem que amava. E que tinha a lógica do amor muito maior do que a lógica do ego. Porque você imagina se nesse tempo onde eu fiz uma live de empoderamento feminino, se nesse tempo do empoderamento feminino, né, é difícil, imagina naquele tempo, né? Maria aparece grávida e conta, ô José, então, um anjo apareceu para mim. Maria, né? Maria, ela não era, Maria era uma mulher que qual era a qualidade dela? Cheia da graça. Cheia da graça. Ela se esvaziava para Deus poder colocar, né, as coisas dela. Ela não era uma mulher que ia pregar nos lugares. Ela não era. Imagina, do nada, o do nada de Deus, Maria chega a fazer um anjo. Mas nunca viu anjo na vida, nunca me falou nada de anjo, não sei essa parte da história. Né? Um anjo apareceu e eu tô grávida. Imagina a cara de José. Imagina a cara de José nessa hora. E que talvez, pelos seus exemplos, né, você pode achar que José ficou bravo, xingou Maria. Não, 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 não. Não era esse o caráter de José. José foi escolhido a dedo.
José veio para ensinar um outro princípio que não tinha nada a ver com xingar, com falar, ô, não vem de conversinha aqui para mim, não. José não respondeu assim, não. Talvez eu e você respondêssemos. Mas José, nessa hora, eu acho que José ficou em silêncio. José ficou em silêncio. Foi um choque. Um choque. Porque ele conhecia o caráter da Maria, ele amava a Maria, mas grávida? Aí era fatos contra aquilo que ele via nela. O fato estava lá falando contra, ela estava grávida. E aí, o que ele fazia com aquilo? E como se ele fosse da lógica do ego, ele ia falar, então, Maria, arque com as consequências, minha querida. Arque com as consequências. Talvez se ele fosse da lógica do ego, ele ia falar alguma coisa como, não acredito que você fez isso comigo. Não acredito que você fez isso comigo. Você me traiu, Maria. E vem com a história de anjinho pra mim. Né? Isso aí não é coisa de anjo, não. Isso aí é coisa do mal, Maria. Né? Você me traiu. Falasse antes. Chamasse eu junto com o anjo, então. Né? Que esse negócio? Agora você aparece e fala que foi anjo. Mas ele não estava na lógica do ego. Ele estava numa lógica do amor. Você imagina esse homem? Né? Uma lógica do amor, de um tanto que ele volta para ele. Né? Ele volta para ele e fala, tá bom. Eu vou precisar ajudar Maria. Porque eu não sei como é que isso foi, eu não sei como isso aconteceu, mas eu amo Maria. E não era só um amor pela Maria, amor posse, amor peixe, da lógica do ego. Era um amor de ser, do ser da Maria. Não era pelo que a Maria podia propiciar para ele, porque naquele momento ela só dava dor. Imagina a dor do coração dele, né? Ele queria casar com ela. E aí ele fala, não, é pelo ser dela. E aí ele resolve sair como ruim da história. Ele fala, então eu vou fazer como se eu tivesse abandonado ela. Eu vou fazer como se eu tivesse abandonado ela. Para não colocar um divórcio público, para que as pessoas não achem que ela é errada, que ela se prostituiu, nada disso, né? Porque eu imagino José já deve ter pensado, e não dá para eu ficar que não vai ter a minha cara, né? Todo mundo vai saber, não vai ter minha cara. E aí ele pega e sai. Eu imagino a dor de José indo embora daquela casa, fazendo a mala dele, né? Fazendo a mala dele, chorando. Acho que ele saiu de noite, né? Acho que ele saiu de noite fazendo a mala dele e ele foi andando com uma dor no coração. E acho que José dormiu depois de chorar tanto, né? Depois de chorar tanto, uma dor dolorida. E saber que ele não sabia para onde ele ia morar, mas que ele ia ter que ir para longe, que as pessoas talvez iam condenar ele para sempre, que ele seria um homem isso, mas para ele não importava. Importava que ele sabia que ele era inteiro, que ele estava fazendo por amor. Ele queimava de amor e aí ele dormiu chorando, né? E eu imagino a cara de Deus, Pai, falando: esse é meu filhão. Eu acertei, eu sabia que José era demais. Mas... E aí, na hora que ele dorme de tanto chorar, ele tem um sonho. E um anjo fala: ei, Josézão, ô Zezão, ô Zezão, isso é para você reconhecer o tamanho do seu amor, Zé. Isso aí é para você saber. Deus não estava te testando, não era que nem Abraão, mas é para você saber o tamanho da tua missão, o tamanho do teu amor. Sabe que cara que você é? Né? É esse cara. Mas, ó, fui eu mesmo que fiz isso. É anjo. É verdade. Maria não mente, você conhece ela, não é que você se enganou. Porque eu imagino José andando e falando, eu me enganei. Não acredito, né? E aí, e você não se enganou, não, ô homem. Acorda, Zezão. Fui eu que fiz isso. E ele é filho meu. E olha que missão que você tem. Olha que missão que você tem. E você vai voltar e vai chamar ele de Jesus. Ô, José voltou correndo que nem Pedro. José voltou correndo que nem Pedro. Imagina, né? Para poder assumir essa trajetória toda. E foi pronto. Ele não falou assim, então me prova, Deus.
né? Naquela época não tinha DNA. Só ia falar, então faz com que seja do meu cabelo, do meu jeito. Não ficou falando como é que tinha que ser para ele ser convencido. Não, a hora que Deus falou, ele foi pronto. A primeira coisa que eu aprendo com José é que José, ele tinha a linguagem do amor, ele funcionava pela lógica do amor e não pela lógica do ego. O pai funciona pela lógica do amor e não pela lógica do ego. Ele faz primeiro para o filho do que para ele. O meu pai até hoje, ele é o último a pegar o bife. E ele corta em milhões de pedacinhos o bife, né? Bem pequenininho, para que a gente possa comer, repetir. E aí, se ninguém pega, ele pega mais. Até hoje, ele pega a menor parte do bife. Isso é lógica do amor, não lógica do ego. Não é primeiro para mim. Ao contrário, José foi testado isso desde o início. Imagina que revolução que foi acontecendo. O que o pai quer te contar hoje? Ei, eu quero autorizar meu filho crescer. Eu quero autorizar ele ter um plano de Deus. O que eu posso doar para ele é o maior amor. E poder olhar e admirar, porque eu imagino o quanto que José ficava admirando Jesus, o quanto que Maria e José adoravam Jesus ali já no berço. Né? O próprio Deus na casa deles. Né? Essa potência do pai poder olhar e acreditar em você. Talvez o seu pai pode ter falado palavras difíceis, duras para você. Né? Talvez você tenha medo de crescer. Mas o caráter de pai de Deus, ele está falando, ei filho, tudo que eu mais desejo é que você cresça, que você se desenvolva, que você vá para o mundo, que você possa voar. E quando José e Maria ficam com medo de ter perdido Jesus, e José dá uma bronca, né? Ei, Jesus, Maria dá uma bronca nele, onde que você estava? A gente estava te procurando. Jesus já bota eles logo na linha da parceria, né? Falei, eita, não é super proteção, né? Eu tenho missão. O que o pai quer é reativar a nossa missão. Então, o que a gente tem para experimentar do caráter do pai hoje é: você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Ele nos ensina sobre a gente poder viver a lógica do amor. E poder passar por todas as dificuldades sem olhar primeiro para nós, mas para o plano de Deus, para a missão de Deus. E como é importante, então, essa vivência da gente poder estar pronta, de estar pronta para que a gente possa dar os nossos passos e continuar entregando. Que o nosso Pai, né, que a gente tem, que pode cuidar de cada detalhe, de cada vivência, né? Antes de eu chegar no frio, eu entro, quando eu estou na casa do meu pai e eu vou fazer o Mulher de Fé, ele já bota o aquecedor lá, antes de eu chegar, porque o quarto está quente, antes de eu chegar. Né? Então, esse cuidado do pai, o que o pai quer dizer hoje é: filho, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou olhando para você. Olha só, filho, mesmo se você teve experiências doloridas, tem gente falando, eu tive pai incrível. E talvez tenham pessoas falando, eu tenho algumas dores de pai. Não tem problema, são humanos. E talvez eles tiveram dores dos pais e dos pais, mas o que com Jesus, tudo isso se rompe porque ele vem dizer o meu pai e seu pai, o meu pai e seu pai. Você tem uma realidade nova de um pai que quer estar perto, que quer falar, que quer te tocar. Que a gente possa receber esse pai e não ser mais órfão. Nunca mais. Que a gente possa receber o amor de um pai que pega a gente no colo, que cuida da gente e que ensina a gente a andar de bicicleta em parceria. E que ele só solta a bicicleta quando sabe que a gente já pode pedalar e ele vai correndo do lado. O pai tem projetos para nós e ele tá ali, né, correndo do seu lado, vendo você andar de bicicleta, correndo do lado. A Carol disse que vai cair, a gente vai fazer a oração, a gente volta no meu Instagram para fazer a oração, enquanto a Carol salve, daí ela volta lá, tá bom? Tá bom, vou encerrar já então. Tá bom, vamos no meu Instagram.